Entre 20 e 24 de novembro de 2008, choveu de 500 a 600 milímetros em poucos dias, volume semelhante ao acumulado de todo o mês, e até 1.000 milímetros em Blumenau. Em Santa Catarina, ocorreram cerca de 135 mortes, mais de 78 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas, e 60 municípios sofreram com alagamentos, deslizamentos e colapsos na infraestrutura. A cidade de Nova Trento foi um dos 9 municípios em estado de calamidade pública no período. Deslizamentos e encostas perto de rios, assoreamento do Rio do Braço e outros pequenos córregos aumentou o risco de novas menores enchentes. O rompimento de pequenas pontes interrompeu o trânsito da cidade por dias. A contaminação hídrica e a perda do solo fértil, como também danos às estradas municipais e à rede de luz e água, fizeram com que bairros e certas partes da cidade ficassem sem serviços básicos por até mais de uma semana. Segundo relatos da época, existiram perdas de até 70% da produção de lavouras de subsistência. Ocorreu também o falecimento de animais domésticos e de criação, arrastados pela enxurrada ou soterrados por pequenos deslizamentos. Pequenos comércios foram inundados, sendo possivelmente até fechados, pois seus estoques foram prejudicados pela umidade ou pela lama. Conforme relatos da época, a rota turística em torno do Santuário da Santa Paulina teve quedas em até 60 a 70% no fluxo de visitantes durante o período logo após as enchentes. Estabelecimentos como pousadas, cafés e lojas religiosas sofreram com poucos turistas e custos altíssimos de recuperação. Nova Trento recebeu ajuda emergencial do governo estadual e federal por meio de pacotes após decretos de calamidade. Posteriormente, o estado entregou casas populares, que visam atender famílias de baixa renda com moradia digna. Embora Nova Trento não tenha sido o foco principal, o Vale do Itajaí teve 46 casas entregues em 2009. Vale lembrar que um dos pontos turísticos mais importantes da cidade de Nova Trento, chamado popularmente de Morro da Cruz ou Morro da Santa, foi extremamente afetado por essas chuvas. Os impactos econômicos da enchente de 2008 no Vale do Itajaí foram dramáticos e abrangentes. O setor agrícola, uma das principais fontes de renda da região, foi severamente afetado. As lavouras de arroz, milho, feijão, soja e tabaco sofreram perdas imensas, com milhares de hectares de terra alagada, comprometendo a produção e o abastecimento local e nacional. A pecuária também foi atingida, com perda de gado e destruição de pastagens. O setor industrial, especialmente as pequenas e médias empresas, também enfrentou grandes desafios. Muitas fábricas e comércios foram destruídos ou ficaram impossibilitados de operar por meses, afetando a economia local e regional. A infraestrutura, como rodovias, pontes e redes elétricas, foi fortemente danificada, interrompendo o fluxo de mercadorias e dificultando a recuperação econômica. A cidade de Blumenau, um dos maiores centros econômicos da região, experimentou uma retração econômica severa, com o fechamento temporário de muitas empresas e um aumento no índice de desemprego. Após a tragédia de 2008, o governo estadual e federal, além das prefeituras locais, tomaram diversas medidas para evitar que uma nova catástrofe dessa magnitude ocorresse no futuro. A principal lição aprendida foi a importância do planejamento urbano e da gestão adequada de recursos naturais, especialmente em regiões sujeitas a desastres naturais e recorrentes. Uma das primeiras iniciativas foi a construção e melhoria do sistema de drenagem urbana. O governo estadual investiu em obras de contenção de enchentes, como a construção de barragens, diques e canais de drenagem, além da ampliação da capacidade de escoamento das águas em áreas de risco. O objetivo dessas obras foi minimizar os impactos das chuvas e proteger as áreas mais vulneráveis. Com o auxílio da tecnologia de geoprocessamento, foi realizado um mapeamento detalhado das áreas mais suscetíveis a desastres naturais. A partir disso, as políticas de zoneamento e planejamento urbano foram ajustadas para evitar o crescimento desordenado em regiões de risco. A ideia era evitar que novos loteamentos fossem feitos em áreas alagáveis, além de incentivar o uso sustentável do solo. Foi também implementado um sistema de monitoramento e alerta precoce para eventos climáticos extremos. A criação de sistemas de informações meteorológicas de fácil acesso à população, incluindo alertas por SMS e aplicativos, passou a ser uma prioridade. Isso possibilitou que as autoridades informassem a população sobre a iminência de chuvas intensas e enchentes, dando tempo para a evacuação de áreas de risco. Outro ponto importante foi o incentivo a programas de educação ambiental e a conscientização da população sobre os riscos de desastres naturais. As comunidades passaram a ser treinadas para ações de prevenção, como evacuação e mobilização em situações de emergência. As escolas e organizações comunitárias receberam materiais informativos sobre como se proteger em caso de enchentes.
Houve também uma revisão e aprimoramento das leis de uso do solo e construção civil. Um controle mais rigoroso sobre a ocupação do solo nas áreas ribeirinhas foi implementado, além do incentivo para a construção de habitações em lugares mais seguros, longe de áreas de risco. A fiscalização sobre desmatamento em áreas de cabeceira de rios, que aumentava a velocidade de escoamento das águas, também foi intensificada. Por fim, o governo e instituições de pesquisa passaram a investir mais em estudos sobre mudanças climáticas e seus impactos na região. A parceria entre universidades e órgãos públicos possibilitou o desenvolvimento de modelos preditivos para antecipar eventos climáticos e extremos e suas consequências. Isso contribuiu para o aprimoramento das ações de prevenção e resposta a desastres. No fim de novembro de 2008, Santa Catarina vivenciava seu maior desastre natural da história. Foi no Vale do Itajaí, onde ocorreram fortes chuvas que acarretaram deslizamentos e enchentes pelo local. Mais de uma centena de pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Esse desastre foi tão grave muito por conta da localização do Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí, como já diz o nome, é um vale, ou seja, uma depressão em volta de um morro, que é banhada pelo rio Itajaí. Esse tipo de relevo é muito favorável para ocorrer enchentes ou deslizamentos, porque pensa, a água vai cair no morro e ela vai toda escoar para baixo. Ou se a chuva for muito forte ainda, ela pode levar junto o barro que está no morro, assim acarretando num grande deslizamento de terra. Além de um relevo já desfavorável, na época, Santa Catarina recebeu uma quantidade de chuvas fora do normal. O Vale do Itajaí é localizado muito próximo ao litoral, e devido ao El Niño, as massas de chuva que estavam no oceano foram expulsas para dentro do Vale do Itajaí, e ficaram aqui e se prolongaram-se por longos 4 dias. O El Niño é um fenômeno onde as águas do Pacífico são aquecidas, mudando assim a circulação atmosférica. Isso pode intensificar as chuvas, principalmente aqui na região do sul do país. Essas nuvens de chuva ficaram aqui represadas no Vale do Itajaí, causando uma chuva fora de normal por longos dias. Outra culpa de tantos mortos e desabrigados, além do fator climático, é a urbanização em áreas de risco. Muitas casas construídas perto de morros e rios, onde ocorreram as enchentes e os deslizamentos. Pensa, uma casa do lado de um rio ou de um barranco com muita chuva, é claro que não ia dar certo isso, né?